Falo agora sobre uma das forças mais sutis e mais transformadoras que atravessam a vida humana: o poder de doar e receber com gratidão. Percebi, ao longo dos anos, que muitas pessoas desejam prosperidade, mas seguram a própria energia como quem fecha as mãos diante da chuva. Elas pedem abundância, mas temem o movimento natural da lei, dar e receber. E enquanto o coração permanece contraído, a vida parece resistente. Eu mesma precisei aprender muito cedo que a abundância não é um acúmulo, é um fluxo, um rio vivo, um pulso que se mantém, não porque alguém tenta aprisioná-lo, mas porque permite que ele circule. E assim, cada vez que libero algo com gratidão, algo maior retorna para mim, como uma onda afetuosa que reconhece minha confiança no bem infinito. Enquanto falo, sinto que muitas pessoas confundem doação com perda, como se ao dar algo a alguém, automaticamente ficassem menores. Mas eu aprendi que a doação verdadeira não diminui ninguém, porque nasce de uma fonte que jamais se esgota. O espírito. Quando dou com medo, estou apenas entregando um objeto. Quando dou com gratidão, entrego uma semente, e sementes sempre retornam multiplicadas. Senti isso quando comecei a observar como minhas palavras, minhas ações, até meus pequenos gestos, ganhavam vida e voltavam para mim em formas inesperadas. Assim descobri que a lei do retorno não é um castigo, mas uma bênção. Ela devolve tudo o que plantamos. E quando planto alegria, recebo alegria. Quando planto amor, recebo amor. Quando planto generosidade, recebo generosidade. A vida se torna um jardim que floresce exatamente com as flores que ofereço ao mundo. Lembro-me de orientar um aluno que sofria com uma sensação constante de falta. Ele dizia que não conseguia dar nada, porque não tinha nada sobrando. E eu lhe respondi que a falta não é uma realidade, mas um clima mental. Disse a ele: entregue um sorriso, uma palavra de conforto, um elogio sincero, uma pequena moeda. Não é o valor material que abre a porta da prosperidade, mas o espírito com que se dá. Ele tentou, quase desconfiado, como quem testa a borda de um rio com a ponta dos pés. Mas quando deu o primeiro passo e se permitiu doar, algo se reorganizou dentro dele. Ele voltou a mim e disse que sentiu como se uma porta invisível tivesse sido destrancada. E eu apenas sorri, porque era exatamente isso que eu sabia que aconteceria. A doação não muda apenas a vida do outro, ela muda a nossa natureza vibratória. Ao mesmo tempo, descobri que saber receber é tão importante quanto saber doar. Muitas pessoas se orgulham de dar, mas rejeitam quando alguém tenta lhes oferecer algo. Fazem isso por hábito, por medo, por crenças antigas, por sensação de indignidade. Mas recusar o que o universo te envia é como recusar água quando se está com sede. O orgulho espiritual não é virtude. Ele bloqueia o fluxo. Eu precisei aprender a dizer sim, obrigada. Precisei aprender a permitir que alguém abrisse a porta para mim, que me oferecesse um presente, que me desse uma oportunidade. O espírito não trabalha apenas em uma direção. Ele flui em círculo. E um círculo só é perfeito quando pode tanto se expandir quanto retornar ao centro. Em muitos dos meus ensinamentos, falo sobre a importância da palavra. A palavra é uma chave. Ela abre portas invisíveis. Então, quando desejo ativar a lei do dar e receber, começo pelas palavras que escolho. E digo: eu dou com amor e recebo com gratidão. Eu liberto e confio. Eu entrego e permito o retorno multiplicado. Ao pronunciar isso, sinto dentro de mim algo como uma brisa que arruma o ambiente interno. Minha mente se aquece, meu peito se abre. Porque a palavra falada tem força, e quando ela é carregada de intenção, move correntes que muitos acreditam estar paradas. Agora, para quem me acompanha nesta jornada, quero propor um exercício simples, porém profundamente transformador. Ele exige sinceridade, presença e suavidade. Nada forçado, apenas uma pequena abertura interior. Pegue um papel e escreva 3 coisas que você pode doar hoje. Não precisam ser grandes. Podem ser uma palavra de encorajamento para alguém que esteja triste, um objeto guardado que você não usa mais, um momento genuíno de atenção para alguém que se sente sozinho. Depois, escreva 3 coisas que você permite receber.
Isso é importante. Pode ser um elogio, um pagamento, uma oportunidade, um gesto de carinho. Muitas pessoas nunca pararam para escrever o que se permitem receber. E ao fazer isso, você envia ao subconsciente uma ordem clara. Eu estou pronta. Eu estou pronto. Eu aceito. Depois de escrever, coloque as duas listas diante de você e respire profundamente, como se puxasse ar do próprio centro da vida. E diga: eu dou com abundância e recebo com gratidão. Repita 3 vezes. Não pela repetição, mas pela vibração que ela acende dentro de você. Você perceberá que algo se reorganiza. Às vezes, essa reorganização é sutil. Outras vezes, vem como uma onda. Mas sempre vem, porque o universo responde imediatamente ao alinhamento interior. Durante muitos anos, observei pessoas que tentavam prosperar apenas pela força do desejo, mas mantinham o coração apertado. A prosperidade exige leveza, exige abertura, exige confiança. Agarrar é sempre um sinal de medo, e medo costuma trancar portas. Mas gratidão é uma chave silenciosa e universal. Quando agradeço o que dou, estou dizendo ao universo que não temo a falta. Quando agradeço o que recebo, estou dizendo ao universo que reconheço o valor da abundância. A gratidão é um diálogo. É como responder a um convite. E a vida adora quando respondemos ao convite da abundância. Sinto que, ao longo dos anos, aprendi a enxergar o mundo como um campo fértil, onde cada ação germina. E percebi que a generosidade não é um ato isolado, é um modo de ser. Ela molda o futuro, ilumina o presente e cura o passado. E quando dou e recebo com gratidão, sinto que estou alinhada com um ritmo maior que eu mesma, um ritmo que sustenta estrelas e formigas, oceanos e sementes, o ritmo da vida, o ritmo do bem. E enquanto eu permito que essa verdade se expanda dentro de mim, percebo que doar e receber são partes do mesmo movimento divino. Não existe separação real entre aquilo que ofereço e aquilo que retorna para mim. Tudo faz parte de um fluxo perfeito, guiado pela lei do bem. E quando compreendi isso de maneira profunda, cada ato meu passou a carregar uma intenção maior, uma consciência mais elevada, uma vibração que se estende muito além do gesto físico. Tudo o que faço se transforma em um sinal enviado ao universo, um sinal de quem eu escolho ser, de como eu desejo viver e do que estou pronta para receber. Eu aprendi que o universo responde não às minhas palavras soltas, nem aos meus pedidos ansiosos, mas à minha vibração interior. E doar com gratidão eleva essa vibração como poucas coisas podem fazer. Quando eu dou, eu digo: eu confio, eu tenho, eu não temo. E esse estado interior cria espaço para mais bênçãos se manifestarem. Da mesma forma, quando eu recebo com gratidão, sem culpa, sem sensação de indignidade, sem resistência, eu permito que o fluxo se complete, permitindo que a energia circule livremente através de mim. E quanto mais fluida essa circulação, mais abundância passa por mim, e mais abundância permanece comigo. Eu percebi, ao longo de meu caminho, que muitas pessoas dão muito, mas não sabem receber. Elas se sentem desconfortáveis quando alguém oferece ajuda, quando recebem um elogio, quando ganham um presente inesperado. Elas dizem: não precisava, não mereço, você está se incomodando por mim. E esse tipo de reação fecha as portas da provisão. Pois se a pessoa não se sente digna de receber algo pequeno, como se sentirá digna de receber algo grandioso? E se ela insiste em recusar o bem que vem das mãos de alguém próximo, como poderá aceitar o bem que vem do próprio Deus? Eu precisei conscientemente treinar minha mente e meu coração para receber com a mesma naturalidade e alegria com que dou. Hoje eu digo: obrigada, eu recebo. Apenas isso. E essa simples frase abriu muitas portas, dissolveu muitos bloqueios e permitiu que a bênção fluísse de maneiras inesperadas. Por isso, eu sempre incentivo as pessoas a praticarem esse exercício. Durante um dia inteiro, permita-se receber tudo o que vier. Um elogio, um sorriso, uma ajuda espontânea, até mesmo uma oportunidade pequena. E em todas essas situações, diga mentalmente: eu recebo com gratidão. Esse exercício transforma profundamente a energia interna, porque reeduca a consciência a aceitar o bem
sem resistência. Eu me lembro de uma vez em que eu mesma estava passando por um período de profunda reflexão sobre o fluxo do dar e do receber. Eu tinha entendido intelectualmente que precisava abrir meu coração para receber mais, mas ainda percebia certo desconforto quando alguém tentava me presentear ou retribuir algo que eu havia feito. E então, certa manhã, uma senhora muito simples insistiu em me oferecer uma pequena flor. Era apenas uma flor colhida no jardim da casa dela, mas o gesto carregava tanto carinho, tanta pureza, tanta gratidão, que eu senti de imediato que aquilo era uma lição divina. E quando eu aceitei aquela flor, percebi uma onda de calor e de leveza percorrer minha alma. Era como se uma porta tivesse sido aberta dentro de mim, uma porta que eu mesma havia mantido fechada por tanto tempo. Depois disso, comecei a observar mais atentamente o fluxo da vida. Notei que todas as pessoas verdadeiramente prósperas entendem e praticam essa troca. Elas não se apegam ao que têm, não seguram com medo, não acreditam que vão ficar sem. Ao contrário, elas dão com liberdade e alegria, e recebem com a mesma liberdade e alegria. Elas sabem que a vida é um rio que corre sem cessar, e que quando deixamos esse rio passar por nós sem bloqueios, ele nos nutre continuamente. É por isso que, sempre que alguém se sente travado na vida financeira, emocional ou espiritual, eu recomendo um exercício simples, porém extremamente poderoso. Escolha algo que você ama e doe esse algo para alguém sem esperar nada em troca. Pode ser um objeto, um livro, um alimento, até mesmo seu tempo ou sua atenção. Doe algo que realmente tenha valor para você. Não no sentido de preço, mas de significado. Porque quando você doa algo significativo, você envia uma mensagem muito clara ao universo. Eu não vivo na falta, eu vivo na abundância. E essa vibração abre caminhos. Eu também ensino a importância de doar intencionalmente. A intenção é a chave que transforma o ato comum em um ato criativo, co-criador, capaz de gerar efeitos multiplicados. Então, antes de doar, eu digo: este bem que ofereço retorna para mim multiplicado, em formas esperadas e inesperadas. Não como um pedido ansioso, mas como um reconhecimento da lei. A lei da multiplicação sempre responde ao que é dado com amor, porque o amor é a energia que expande tudo o que toca. E sempre que recebo, repito mentalmente: eu recebo com gratidão e alegria. Isso completa o ciclo, mantém a porta aberta e me mantém alinhada com o fluxo infinito do bem. Se você deseja fortalecer esse fluxo em sua própria vida, eu convido você a praticar um exercício diário pelos próximos 7 dias. Ao acordar, coloque a mão sobre o coração e diga: hoje eu dou com amor. Hoje eu recebo com gratidão. Hoje o bem flui livremente por mim. Repita isso 3 vezes, com calma. Durante o dia, faça um pequeno ato de doação, não importa qual. E quando algo vier até você, por menor que seja, receba com plena aceitação. Ao final de cada dia, agradeça mentalmente por tudo o que deu e tudo o que recebeu. Esse ciclo consciente irá reconfigurar sua vibração. Eu também ensino um exercício mais profundo para aqueles que desejam transformar a mentalidade da escassez em mentalidade da abundância. Pegue uma folha de papel e escreva, com sinceridade: o que eu tenho medo de perder? Escreva tudo. Depois escreva: o que eu me sinto indigno ou constrangido de receber? Seja honesto. Esses medos e resistências são os bloqueios energéticos que precisam ser dissolvidos. Quando terminar, leia tudo em voz baixa e depois queime o papel ou rasgue-o em pequenos pedaços dizendo: eu libero tudo isso agora. Eu deixo o fluxo do bem operar em mim. Esse ritual simbólico tem um poder psicológico e espiritual imenso, porque envolve corpo, mente e espírito na mesma intenção. E quanto mais eu pratico esses exercícios, mais percebo que doar e receber com gratidão não são apenas atos isolados, mas um modo de viver. É uma postura diante da vida, uma escolha diária de confiar, de expandir, de fluir com a energia divina da abundância. A cada dia que passa, meu coração se torna mais leve, minha alma se torna mais aberta, e meu caminho mais iluminado pelo bem que eu semeio e pelo bem que eu permito que chegue até mim.
E enquanto eu continuo refletindo sobre esse movimento infinito da vida, percebo que cada gesto de doação é também um gesto de limpeza interna. Quando eu dou algo, seja uma palavra de apoio, uma contribuição financeira, um minuto de atenção ou até mesmo um simples sorriso, eu retiro de dentro de mim tudo aquilo que estava estagnado, parado, bloqueado. A doação é uma forma divina de movimentar as energias. Sempre que me sinto presa, confusa, limitada em algum aspecto da vida, eu me pergunto: onde posso doar um pouco mais? Onde posso abrir um espaço para que a abundância volte a circular? Porque a vida é um fluxo, e eu aprendi que a gratidão é a chave que mantém esse fluxo limpo, iluminado e constante. Quando eu recebo algo, por menor que seja, eu me lembro de agradecer profundamente. Eu digo em pensamento: obrigada, Deus, por este sinal de abundância que chega até mim. E cada vez que faço isso, sinto como se portas invisíveis se abrissem silenciosamente ao meu redor. Eu aprendi que aceitar com gratidão é tão poderoso quanto doar com amor. Muitas pessoas não percebem isso, mas existe uma resistência profunda em receber. Algumas dizem que não merecem, outras se sentem desconfortáveis ao serem ajudadas. Contudo, esse desconforto é apenas um reflexo de uma falsa crença de separação. Somos todos canais do bem divino, e quando alguém nos oferece algo, seja um presente ou uma oportunidade, essa pessoa está atuando como mensageira de uma inteligência superior. Recusar é interromper o fluxo. Aceitar é permitir que o bem continue se movendo. Eu lembro de uma situação muito marcante em minha vida, quando uma pessoa tentou me oferecer ajuda numa época em que minhas finanças estavam passando por um momento delicado. Meu primeiro impulso foi dizer: não precisa. Mas imediatamente ouvi dentro de mim uma voz suave, firme e sábia: aceite, pois esta é uma porta que o universo abriu. Eu respirei fundo, recebi com gratidão e aquela simples atitude gerou uma transformação que eu jamais poderia imaginar. Foi como se uma enxurrada de boas oportunidades começasse a surgir logo depois. Naquele momento, compreendi: a gratidão abre portas que o esforço humano jamais conseguiria abrir sozinho. E por isso gosto de ensinar um exercício simples, mas profundamente poderoso: o exercício da aceitação consciente. Ele consiste em parar por um minuto, fechar os olhos e dizer mentalmente: eu permito que o bem entre na minha vida. Eu aceito com gratidão todas as bênçãos que o universo deseja me entregar. Eu recebo sem medo, sem culpa e sem resistência, porque sei que o bem que recebo sempre transborda e abençoa outras vidas. Quando digo essas palavras com sinceridade, sinto como se minhas mãos e meu coração se abrissem. É como se eu me tornasse mais receptiva, mais alinhada, mais conectada ao fluxo natural da vida. Mas doar também exige consciência. Não se trata de dar para agradar ou dar esperando que algo volte imediatamente. A doação verdadeira é feita a partir de um estado de abundância interior. É quando eu reconheço que nada me falta e por isso posso compartilhar. Quando dou com medo, estou criando mais medo. Quando dou com culpa, estou reforçando a culpa. Quando dou para ser aceita, estou vibrando rejeição. Mas quando dou com alegria, com confiança, com a sensação de que estou alimentando o bem, então a vida responde instantaneamente com essa mesma vibração. Eu sempre digo: abençoe o que você doa. Se você entrega uma moeda, abençoe a moeda. Se você entrega seu tempo, abençoe o tempo. Se você entrega sua atenção, abençoe sua atenção. A bênção coloca um selo divino em tudo o que você toca, e aquilo que é abençoado sempre retorna multiplicado. A bênção transforma o simples em extraordinário. Muitas vezes, uma pequena doação carregada de uma energia elevada faz mais diferença na vida de alguém do que grandes quantias dadas mecanicamente, sem alma, sem propósito. E existe algo que eu quero que você compreenda profundamente. Doar não é apenas entregar algo material. Doar também é liberar ressentimentos, soltar mágoas, deixar ir aquilo que pesa, aquilo que dói, aquilo que já cumpriu seu papel. Eu aprendi que quando eu me agarro ao que me machuca, estou tomando do universo o espaço onde as bênçãos deveriam entrar.
Ao perdoar, eu devolvo à vida aquilo que não me pertence mais, e ao fazer isso, crio a condição perfeita para receber o novo. Perdoar é uma forma de doar, e doar é sempre um convite para receber. Existe um exercício que gosto muito de ensinar, e ele transforma completamente a energia emocional, o exercício da entrega consciente. Ele funciona assim: sempre que algo doer, sempre que uma lembrança pesar, sempre que um medo surgir, eu fecho os olhos e digo: eu entrego isso à luz divina. Eu não carrego mais o que não me serve. Eu liberto. E ao liberar, eu abro espaço para o bem. Você não imagina a força que essa simples frase tem. Era algo que eu mesma repetia todos os dias, especialmente em períodos turbulentos. E cada vez que eu repetia, sentia como se uma camada espessa de preocupação se dissolvesse dentro de mim. E da mesma forma que entrego minhas dores, eu também entrego minhas alegrias. Entrego porque sei que elas se multiplicam quando são compartilhadas. E é isso que quero que você compreenda. A gratidão cria expansão. Quando você agradece por algo, esse algo cresce, floresce, se multiplica. Agradecer é como acender uma luz dentro daquilo que você está reconhecendo. E a vida responde sempre à luz. Por isso, cada vez que eu recebo uma bênção, seja grande ou pequena, eu paro e agradeço imediatamente. Agradeço pela oportunidade, agradeço pela sincronicidade, agradeço pela generosidade do universo. E quando eu dou, eu também agradeço. Digo: obrigada, Deus, por me permitir ser um canal do bem. Percebe como a gratidão está presente nos dois movimentos? Doar e receber são atos que se alimentam mutuamente, e ambos exigem um coração grato. Agora respire fundo. Permita que essas palavras penetrem suavemente no seu interior. Você está aprendendo a dominar uma das leis espirituais mais poderosas da vida, a lei do dar e receber. Quando compreende essa lei, você se torna uma pessoa magnética, uma pessoa que atrai oportunidades, que atrai bênçãos, que atrai portas abertas onde antes só havia paredes. A gratidão quebra barreiras invisíveis. A gratidão desfaz bloqueios antigos. A gratidão ilumina caminhos ocultos. Eu compreendi, ao longo dos anos, que o ato de doar e o ato de receber são duas partes inseparáveis da mesma respiração divina. Percebi que, sempre que alguém tenta doar, mas não permite-se receber, cria um movimento incompleto, como um pássaro tentando voar com uma asa só. E da mesma forma, quando alguém tenta apenas receber, acumulando, segurando, retendo, fechando-se para a circulação, passa a viver em permanente tensão. Nada flui, tudo pesa. E eu, então, comecei a observar como a vida, em sua perfeição, sempre se movimenta em ciclos. Dia e noite, marés, estações, nascimento e renascimento. Cada aspecto da natureza me mostrava que aquilo que mantém o equilíbrio não é a posse, mas a circulação. Não é o acúmulo, mas o movimento. Assim, quando comecei a ensinar que doar e receber em gratidão são expressões diretas da consciência divina, muitos se surpreenderam ao perceber que estavam se sabotando, acreditando que doar os enfraqueceria, ou que receber os tornaria indignos. E eu digo, com a serenidade que o tempo me deu, que essas crenças não passam de sombras da ignorância espiritual. Para transformar-se verdadeiramente, é necessário aceitar que o bem que você envia retorna multiplicado e que o bem que você aceita abre portas para ainda mais manifestações. Eu mesma vi, repetidas vezes, pessoas que viviam com medo de perder tudo aquilo que possuíam. E por esse medo, seguravam o pouco que tinham com as mãos fechadas, sem perceber que mãos fechadas não conseguem receber. Não conseguiam perceber que a vida buscava abençoá-las, mas o medo as mantinha apertadas em torno de migalhas. Eu as instruía, então, a começar devagar, a doar algo simples, algo que não despertasse pânico, mas que servisse como um símbolo do compromisso com a abundância. Porque o universo entende símbolos. E toda vez que alguém doa algo com alegria, algo que represente valor para seu coração, não necessariamente valor monetário, uma mensagem clara é enviada ao campo da infinita inteligência. Eu confio na abundância da vida. E quando essa mensagem é enviada com sinceridade, o retorno é inevitável, porque a lei não falha. Assim como a gravidade não falha,
A circulação divina também não falha. Havia uma mulher que veio a mim desesperada, pois dizia que sempre que recebia algo, imediatamente sentia culpa, como se estivesse tomando o que não era seu. E eu a instruí. Receber não é tirar, é permitir, é reconhecer que você é um canal legítimo do bem. Ela resistiu no começo, pois carregava crenças antigas, aprendidas desde a infância, de que receber era sinônimo de egoísmo. Mas comecei a trabalhar com ela pequenas práticas. Uma das primeiras foi simples. Toda vez que alguém lhe desse um elogio, ela deveria aceitar sem diminuir-se, sem negar, sem devolver o elogio imediatamente para se sentir menos culpada. Apenas aceitar. Porque muitos não percebem, mas negar um elogio é negar uma forma de receber. É bloquear a energia antes que ela entre. E com o tempo, ela percebeu algo transformador. Quanto mais aceitava, mais natural se tornava. Sentia-se mais leve, mais conectada consigo mesma, mais digna. E quando finalmente conseguiu sentir gratidão sincera, sem conflito, tudo em sua vida começou a fluir com mais facilidade. Eu passei a ensinar que o coração grato é um ímã poderoso, capaz de atrair circunstâncias em sintonia com sua vibração. Gratidão não é apenas um sentimento, é uma força magnética espiritual. E quando combinamos gratidão com doação e recepção equilibradas, criamos um campo vibracional tão forte que obstáculos começam a se dissolver. A mente se abre para novas possibilidades, portas invisíveis se tornam caminhos concretos, e aquilo que antes parecia distante torna-se acessível. A gratidão é a chave que destrava as bênçãos que já nos pertencem. Quero agora guiar você por um exercício simples que transforma profundamente a consciência. Feche os olhos, se puder, e imagine suas mãos. Veja-as com clareza. Observe a posição delas. Agora, imagine que elas estão fechadas, segurando algo com força. Sinta essa tensão. Perceba como é impossível receber qualquer coisa com as mãos assim. Agora, lentamente, visualize-se abrindo essas mãos. Deixe que se abram com suavidade. Veja como, ao abertura, surge espaço. E nesse espaço, a vida pode depositar bênçãos. Agora, imagine uma luz dourada descendo suavemente sobre suas mãos abertas, preenchendo-as de calor, paz e prosperidade. Repita mentalmente: eu recebo com gratidão. Eu dou com alegria. Eu circulo o bem. Inspire profundamente e sinta o fluxo se reorganizando dentro de você. Esse simples exercício, feito diariamente, reprograma crenças limitantes e harmoniza sua energia com a lei do retorno perfeito. Outra prática poderosa que sempre recomendo é a doação consciente. Escolha algo significativo para você. Pode ser um objeto, uma quantia simbólica, uma palavra de apoio, um gesto de carinho, e doe intencionalmente a alguém que precise ou a uma situação que possa ser transformada pelo seu ato. Mas faça isso sem expectativa, sem buscar reconhecimento, sem medir o ganho. Doe como uma expressão de sua confiança no fluxo da vida. Quando a doação nasce do coração, ela nunca empobrece, ela engrandece. Engrandece quem doa, quem recebe e todo o campo ao redor. E para equilibrar, pratique diariamente o ato de receber. Quando alguém lhe oferecer algo, não bloqueie, não recuse, não se encolha. Permita-se. Diga: sim, eu agradeço. Você não está tirando nada de ninguém. Está completando o ciclo divino. A vida precisa que você receba, porque sua capacidade de receber determina o quanto ela poderá lhe entregar. Quanto mais você amplia esse canal, mais abundância pode fluir por ele. A expansão começa em pequenas atitudes, em gestos que parecem simples, mas carregam poder espiritual. Com o tempo, você perceberá que não há separação entre dar e receber. Eles são um só movimento, um só ritmo, uma só dança. E quando você dança de forma consciente com esse fluxo, tudo em sua vida se reorganiza. Caminhos se alinham, pessoas certas chegam, oportunidades surgem, e a sensação de luta começa a desaparecer. No lugar dela, surge a sensação de sincronização.
E essa sincronização é a marca da circulação divina em perfeita atividade. Quando você doa e recebe com gratidão, você se torna um canal aberto para a manifestação do bem infinito. E não há limite para aquilo que pode se manifestar quando o coração está alinhado à gratidão, à generosidade e à confiança absoluta na perfeição da vida. E à medida que continuo refletindo sobre essa verdade espiritual, que tantas vezes observei se manifestar na vida das pessoas, percebo que o ato de doar com gratidão não é um gesto isolado, e sim uma vibração constante que permeia todas as áreas da existência. E quando essa vibração se estabelece, tudo começa a se reorganizar de maneira harmônica. É como se um novo ritmo fosse instaurado, e a vida, antes presa em padrões de resistência, finalmente fluísse com naturalidade. Quando compreendemos que nada se perde e tudo se transforma, deixamos de temer a falta e abraçamos a abundância que sempre esteve disponível. Eu sempre disse que aquilo que você libera com amor retorna multiplicado. Mas é preciso liberar verdadeiramente, sem segundas intenções, sem expectativa ansiosa, sem esconder mentalmente a mão que dá. A energia sabe quando a doação é autêntica e responde na mesma medida. E quando falo sobre isso, sinto que muitas pessoas ainda carregam a impressão de que doar diminui. Mas quando você dá aquilo que tem com gratidão, está dizendo ao universo que possui mais do que suficiente para si e para os outros. E essa declaração vibratória, silenciosa e poderosa, move portas que antes pareciam fechadas. Cada ato de doação consciente se transforma em um pedido ao universo, mas não um pedido de palavras, e sim um pedido vibracional, que é sempre ouvido. E nesse momento, eu convido você a fazer um exercício simples, mas de imenso poder. Feche os olhos e visualize diante de si uma grande fonte dourada. Essa fonte não é apenas simbólica. Ela representa a fonte infinita de todas as bênçãos, a fonte que nunca seca. Veja essa fonte fluir abundantemente, como um rio luminoso. Agora imagine colocando nessa corrente dourada algo que você deseja doar. Pode ser uma quantia de dinheiro, pode ser uma palavra, pode ser amor, pode ser algum objeto material ou até um talento. Veja-se entregando isso à corrente dourada com um coração pleno. Observe como o fluxo não diminui. Pelo contrário, a luz parece ampliar-se, como se celebrasse sua coragem de confiar no fluxo divino. Permaneça alguns instantes imaginando essa troca. Após entregar, visualize essa mesma corrente dourada retornando até você, trazendo consigo algo ainda maior, algo inesperado, algo que representa a multiplicação da sua oferta. Não determine o que deve vir, apenas permita que a energia retorne na forma que for perfeita para você. Ao finalizar, inspire profundamente e diga mentalmente: eu dou com amor, e tudo que dou retorna multiplicado pela lei divina. Esse exercício, repetido diariamente, alinhado com um coração sincero, altera profundamente a consciência e desperta em você a percepção de que está sempre conectado à abundância divina. E enquanto explico isso, lembro-me de tantas histórias de pessoas que transformaram suas vidas ao compreender que doar e receber são dois lados inseparáveis da mesma lei espiritual. Uma mulher certa vez veio até mim completamente tomada pelo medo da escassez. Ela dizia que nada dava certo em sua vida financeira. E quando perguntei como ela se relacionava com o ato de doar, seus olhos se encheram de dúvida e resistência. Ela admitiu sentir medo de perder o pouco que tinha, mas após aprender os princípios espirituais e começar, aos poucos, a doar com gratidão, um novo ciclo iniciou em sua vida. Primeiramente, ela doou palavras de encorajamento. Depois passou a doar um pouco de seu tempo ajudando outras pessoas. Finalmente, quando sentiu segurança interior, começou a doar valores financeiros. Em poucos meses, um emprego que ela julgava inatingível surgiu de forma inesperada. Ela própria reconheceu que essa transformação só foi possível quando parou de segurar a vida com medo e passou a caminhar com fé. Esse é outro ponto importante da lei espiritual do dar e receber. Você deve aprender a receber com gratidão.
Muitas pessoas doam, mas têm dificuldade em aceitar um presente, um elogio, uma ajuda, uma oportunidade. E eu digo a essas pessoas, ao negar aquilo que chega até você, está bloqueando o retorno da energia que liberou. Não se trata de orgulho ou humildade, mas de fluxo. Toda energia liberada precisa retornar. Toda bênção que você espalha precisa encontrar caminho de volta. E por isso digo que receber também é um ato espiritual. Quando alguém lhe oferece algo, por menor que seja, acolha com gratidão. Diga obrigado com sinceridade. Sinta-se digno de receber. O universo responde à sua postura interna e não às circunstâncias externas. Agora, quero que você faça outro exercício, tão importante quanto o anterior. Pegue um caderno e escreva uma lista chamada As Minhas Portas de Bênçãos. Nessa lista, anote todas as formas pelas quais a vida pode lhe trazer abundância. Escreva sem limites. Oportunidades, dinheiro, pessoas, clientes, projetos, convites, inspirações, ideias, encontros, dons, talentos, situações inesperadas. Não analise, apenas escreva. Isso treina a mente a reconhecer que existem infinitos canais pelos quais o bem pode chegar. Depois, escreva outra lista chamada As Minhas Formas de Doar. Aqui, você anotará todas as maneiras pelas quais pode contribuir com o mundo. Através de um sorriso, de uma palavra amorosa, de uma quantia financeira, de um gesto gentil, de um talento que possui, de um comportamento, de uma atitude, de um tempo oferecido. Ao terminar, leia ambas as listas lentamente. Você perceberá que a vida está repleta de caminhos para o fluxo circular, e enquanto você realiza isso, algo começa a transformar-se dentro de você. A vibração da gratidão se expande. A consciência da abundância se fortalece. O medo da falta se dissolve. Você começa a sentir-se participante do grande fluxo universal e já não tenta mais controlar os caminhos pelos quais as bênçãos devem chegar, porque entende que a inteligência divina sempre encontra o melhor modo. E quando essa confiança se estabelece, tudo floresce. A cada gesto de gratidão, a cada doação sincera, a cada aceitação humilde e feliz, a energia divina se movimenta em sua direção. E assim, pouco a pouco, você constrói uma vida repleta de dádivas, porque aprendeu o segredo que transforma vidas. Aquilo que você envia ao universo com gratidão sempre retorna a você multiplicado. E enquanto eu observo essa corrente invisível, mas absolutamente real, percebo que cada ato de generosidade sincera cria uma expansão em minha alma. Essa expansão abre espaço para que mais bênçãos encontrem um lugar para repousar em minha vida. É por isso que eu digo que a pessoa que doa com gratidão, com confiança e com espontaneidade, nunca empobrece. Pelo contrário, ela se torna semelhante a uma fonte inesgotável que, quanto mais verte, mais abundante se torna. Eu compreendi que o grande segredo espiritual da prosperidade é entender que nada realmente nos pertence. Tudo é movimento, tudo é fluxo, tudo é energia que circula. Quando tento segurar algo por medo de perdê-lo, imediatamente o fluxo se estreita. Mas quando permito a mim mesma confiar, abrir, abençoar e deixar seguir, imediatamente o universo abre canais de retorno onde eu menos espero. E nesse ponto do meu caminho, comecei a me perguntar quantas vezes as pessoas desejam receber abundância, mas estão emocionalmente fechadas para ela. Desejam prosperidade, mas têm medo de parecer egoístas. Desejam riqueza, mas carregam culpas do passado. Desejam sucesso, mas se sentem não merecedoras. E eu aprendi que receber é tão espiritual quanto doar. O universo não apresenta resistência para nos entregar nada. Nós é que criamos resistência dentro de nós. Por isso, comecei a praticar algo simples. Cada vez que alguma bênção chegava até mim, um elogio, um presente, um pagamento inesperado, uma oportunidade, uma palavra de apoio, eu me permitia receber com o coração aberto. Eu dizia mentalmente, eu recebo com gratidão, porque o que chega a mim veio do divino. E ao receber, eu mantenho o fluxo em movimento. Esse exercício simples transformou profundamente a minha energia. E é isso que desejo que você pratique agora, comigo, enquanto me ouve.
Inspire profundamente e permita-se imaginar que está recebendo algo maravilhoso. Não precisa saber exatamente o que é. Apenas sinta o gesto, sinta a energia chegando em suas mãos. Pode ser uma luz dourada, pode ser uma sensação de calor, pode ser uma imagem simbólica, como uma caixa embrulhada. Permita-se receber. E agora diga mentalmente: eu recebo com gratidão. Eu aceito o bem que me pertence por direito divino. Perceba como essa simples afirmação remove camadas de resistência que você talvez nem soubesse que estavam aí. Muitas pessoas aprenderam desde cedo que é errado desejar muito, que é egoísmo ter abundância, que é virtude se sacrificar. Mas eu digo que o sacrifício constante não é um caminho espiritual, é apenas medo disfarçado. A verdadeira espiritualidade é expansão, é expressão plena, é circulação constante. É por isso que, quando eu falo do poder de doar e de receber com gratidão, estou falando da lei universal que sustenta toda a manifestação. Estou falando da energia do amor, que é a força criadora do universo. Nada que é oferecido com amor se perde. Nada que é recebido com amor causa peso ou culpa. E quanto mais uma pessoa vive nesse estado, mais milagres ela testemunha. Quero que agora você faça outro exercício comigo. Ele é simples, mas profundamente eficaz. Pense em algo que deseja experimentar em sua vida. Pode ser prosperidade financeira, harmonia familiar, cura emocional, uma oportunidade profissional ou mesmo um sentimento de paz. Apenas escolha algo. Agora, imagine que você está segurando esse desejo entre as mãos, como se fosse um objeto feito de luz. Observe-o. Reconheça o quanto ele é precioso. E agora, em um gesto simbólico, ofereça esse desejo ao universo. Faça isso mentalmente, visualizando que você entrega essa luz para uma inteligência maior, que sabe exatamente como manifestá-la da melhor forma. Enquanto entrega, diga mentalmente: eu entrego com gratidão, sabendo que o resultado perfeito já está sendo preparado para mim. Sinta a leveza que isso traz. Muitas pessoas sofrem porque tentam controlar cada etapa do processo. Mas quando você entrega, com gratidão e confiança, você permite que portas se abram onde antes havia paredes. Você se torna disponível para inspirações, intuições, encontros inesperados, sincronicidades e oportunidades que jamais poderia ter planejado racionalmente. E agora, para completar esse exercício, coloque as mãos, reais ou imaginárias, sobre o coração e diga mentalmente: eu recebo aquilo que me pertence por direito divino. Recebo a manifestação perfeita no tempo perfeito. Recebo com gratidão, porque sei que o meu bem é inevitável. Esse simples gesto, repetido diariamente, transforma o seu campo vibracional. Ele dissolve medos. Ele convida à abundância. Ele remove a sensação de necessidade e substitui por uma sensação de certeza interior. E eu aprendi, ao longo dos anos, que essa certeza é o elemento mais poderoso para a manifestação. Quando você doa e recebe com gratidão, você sai da vibração da falta e entra na vibração do fluxo. Você deixa de viver como alguém que teme o futuro e passa a viver como alguém que confia na vida. A gratidão é a força magnética que atrai mais daquilo que você valoriza. A doação é o gesto que expande o universo ao seu redor. O recebimento é o reconhecimento de que você já é parte desse universo abundante. Por isso, enquanto continuo a falar, quero que você repita mentalmente, sem pressa, sem esforço, apenas sentindo as palavras como uma energia que se derrama suavemente sobre a sua consciência. Eu dou com amor, eu recebo com gratidão, eu confio na circulação divina do bem. Nada me falta, nada me será negado. O que é meu por direito divino chega até mim facilmente. Eu caminho em um fluxo constante de abundância. Sinta essas palavras se acomodarem em você. Elas não são apenas frases, são chaves, são portas que se abrem, são sementes que começam a germinar. E agora, quero que imagine novamente a corrente de luz que mencionei antes. Imagine que ela passa por você, atravessa você, se expande a partir de você. Você recebe luz e você entrega a luz. Você recebe amor e você entrega amor. Você recebe prosperidade e você entrega prosperidade. Não há interrupção.
Não há bloqueio, não há medo, apenas fluxo. E conforme essa visão se torna mais clara, você percebe que está em perfeita harmonia com o universo. Você percebe que nada é pequeno demais para ser abençoado, e nada é grande demais para ser alcançado. Você percebe que está exatamente onde deveria estar no seu caminho espiritual. E à medida que me aproximo do final desta jornada que compartilhamos, sinto a presença suave da gratidão envolvê-lo como um manto de luz. Pois tudo aquilo que foi dito até aqui, todas as reflexões, todos os exercícios, todas as afirmações e todas as imagens mentais que construímos juntos fazem parte de um grande movimento interior que agora se expande de modo natural e sem esforço. Porque quando você compreende o poder de doar e receber com gratidão, um ciclo sagrado se forma dentro de você, e esse ciclo continua a girar, trazendo novas ideias, novos encontros, novas portas abertas, novas oportunidades e novas expressões de prosperidade. E agora, à medida que encerramos esta conversa, quero guiar você pelas últimas camadas de entendimento, permitindo que tudo o que foi dito se consolide no mais profundo do seu ser, despertando uma consciência renovada, ampla, firme e luminosa. Quero que você respire fundo agora, lentamente, como se estivesse respirando a própria essência da vida. Sinta que, ao inspirar, você recebe. Ao expirar, você doa. E perceba como esse gesto simples já simboliza a lei universal que rege tudo o que existe. Não há vida sem o fluxo duplo. Não há expansão sem troca. Não há manifestação sem movimento. Assim como você não pode apenas inspirar sem expirar, também não pode apenas desejar receber sem doar, ou doar sem permitir-se receber. A gratidão transforma esse fluxo em harmonia. E a harmonia abre caminhos onde antes só havia resistência. À medida que a respiração se aprofunda, quero que você imagine que está cercado por um grande círculo dourado, brilhante como o sol. Este círculo representa o universo que sempre responde a você. E dentro desse círculo, você vê todas as coisas que já recebeu ao longo da vida. Cada gesto de bondade, cada pequena vitória, cada ajuda inesperada, cada oportunidade que surgiu, cada pessoa que estendeu a mão, cada experiência que trouxe aprendizado. Algumas dessas lembranças talvez tenham sido esquecidas, outras talvez você nunca tenha reconhecido como presentes, mas todas foram dádivas colocadas em seu caminho pela inteligência divina. Agradeça mentalmente por cada uma delas. Não importa o tamanho, não importa o impacto, todas fizeram você crescer. Agora, quero que visualize no centro desse círculo dourado algo que você deseja muito receber. Pode ser um relacionamento, uma cura, um trabalho, um projeto, uma mudança interior, uma quantia financeira, uma viagem, uma resposta, uma oportunidade, uma transformação. Veja isso com clareza, sem pressa, sem tensão, apenas como quem olha para algo que já existe em um plano superior e está a caminho de tornar-se visível. Sinta o brilho dessa imagem, sinta o calor, sinta a certeza. Agora diga interiormente: eu recebo com gratidão, pois o que é meu por direito divino já está a caminho. E permita que essa certeza se instale em seu coração como uma semente fértil. E agora, visualize-se estendendo as mãos para frente, oferecendo algo ao mundo. Pode ser um sorriso, uma palavra, um apoio, um talento, um serviço, um elogio, uma oração, um gesto de gentileza. Veja-se entregando algo que nasce naturalmente de você, algo que não exige esforço, algo que flui com leveza, porque doar não é perder, doar é multiplicar. Veja essa oferta sair de você como uma luz branca, pura e suave, e veja essa luz tocar pessoas, lugares, situações e circunstâncias que você talvez nunca veja, mas que receberão essa energia de alguma forma. A energia da doação nunca se perde, ela sempre retorna, ela sempre completa o círculo. Quero que você lembre agora de algum momento da sua vida em que você doou algo. Não precisa ter sido grande, não precisa ter sido notado, basta que tenha sido sincero. Talvez você tenha dado um conselho a alguém, talvez tenha acalmado alguém que estava aflito, talvez tenha ajudado sem ser pedido, talvez tenha compartilhado algo que tinha pouco,
Talvez tenha escutado alguém quando ninguém mais escutou. Traga essa memória à tona e agradeça a si mesmo por esse gesto. Você enviou algo ao universo ali, e a lei divina garante que essa mesma energia retornou a você de algum modo. Às vezes percebemos, às vezes não, mas o retorno sempre existe. Agora quero que você repita silenciosamente dentro de si: eu sou alguém que doa com amor e recebe com gratidão. Eu permito que o fluxo da vida circule livremente através de mim. Deixe essa frase ressoar dentro do seu peito, como um sino que se expande em ondas. Sinta que ela preenche cada espaço interno. Sinta que ela dissolve qualquer resistência, qualquer crença limitante, qualquer medo de receber, qualquer culpa relacionada à prosperidade, qualquer sensação de não merecimento. Tudo isso se dissolve agora, como neblina diante do sol. E agora quero guiar você para um exercício final, simples e poderoso. Mentalmente, visualize uma mesa diante de você. Sobre essa mesa há duas caixas. Uma representa o que você doa e a outra representa o que você recebe. Quero que você imagine colocando um objeto simbólico na caixa da doação. Algo que represente sua contribuição ao mundo, sua energia positiva, seu talento, sua disposição interior. Veja-se colocando esse objeto lá com calma, com alegria. Agora, olhe para a outra caixa, a caixa do receber. Veja que ela começa a se abrir sozinha e de dentro dela começam a surgir presentes. Não apenas um, mas muitos. Eles representam aquilo que está destinado a chegar até você. Oportunidades, portas abertas, pessoas certas, recursos, ideias inspiradas, respostas importantes. Veja esses presentes saindo da caixa e chegando até suas mãos. Veja que eles são perfeitos para você. E agora repita: eu recebo com gratidão, porque tudo me chega no momento certo e da forma perfeita. E permita-se sentir, profundamente, que este fluxo continuará após o final desta narração. Ele continuará quando você acordar, quando você agir, quando você pensar, quando você sonhar. Ele continuará enquanto você estiver caminhando, trabalhando, estudando, descansando. Ele continuará porque você agora entende a lei da circulação divina. Nada que é entregue com amor se perde, e nada que é seu, por direito divino, deixará de chegar até você. O universo se move em ciclos, e você faz parte desse movimento. Você não está separado dele. Você está dentro dele, sustentado, guiado e apoiado. E assim, encerro esta jornada lembrando a você que a gratidão é a chave que abre todas as portas. Quando você agradece pelo que doa e pelo que recebe, você se torna um ímã poderoso de bênçãos. O que antes parecia distante torna-se possível. O que antes parecia difícil torna-se natural. O que antes parecia travado começa finalmente a fluir. E você passa a caminhar em terra firme, sob a luz divina, com confiança, com serenidade e com a certeza de que cada passo é guiado pelo bem maior. Eu agradeço por este momento que compartilhamos e agradeço pela transformação que já está acontecendo em você. Receba com amor, doe com alegria e caminhe com gratidão, pois tudo aquilo que você entrega retorna multiplicado e tudo aquilo que você recebe ilumina o seu caminho. Que a luz divina continue circulando através de você, hoje e sempre. E para compartilharmos mais momentos como esse, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações, e assim continuarmos nessa jornada de conhecimento e expansão da mente. E acredite, transformações acontecerão na sua vida.